Seja bem-vindo ao seu podcast Liderança de Alto Impacto. Esse em que profissionais incríveis falam da sua experiência e dão boas pitadas para a sua liderança do dia a dia. Escuta também os nossos outros podcasts. Tive uma ideia, esses que eu conto os meus perrengues, que ideias eu tive. E também o Foco na Solução, nosso podcast onde você conta os seus perrengues do mundo corporativo e eu corro atrás em busca de soluções. E hoje o dia está incrível, eu estou com Jamile Galvão e Luiz Eduardo Leal. Vamos falar de comunicação, de marketing, de interação. E aí, com certeza, caneta e papel na mão, porque é um bate-papo, mas tem muitas lições. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui sempre. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós já estivemos em outra ocasião, Sim. né, Luiz Eduardo? É muito legal, assim, eu acho que a sua experiência é incrível. Você tem muito a contribuir com esse mundo organizacional e com pessoas de uma maneira geral. Jamile, se eu começar, eu vou rasgar sedas, Luiz. Eu preciso te dizer que se eu começar a jogar confetes para a Jamile, a gente não sai daqui hoje. Vamos começar sobre isso. Falem um pouquinho de vocês, né, e o que essa trajetória e nessa conversa a gente vai puxando boas lições. Fala um pouquinho de você, né? O que você entende que faz muita diferença ou fez muita diferença na sua vida. Vamos começar por isso? Perfeito. Eu me chamo Jamile Galvão, eu sou jornalista e empresária. Eu tenho uma empresa chamada Muran Comunicação, que vai completar 9 anos. E ela nasceu quando a minha filha nasceu, de uma necessidade de mostrar, já que o mercado que eu trabalhava, que era dentro de assessoria de segurança, ele não me acolhia como mãe. E eu queria mostrar, não, olha, eu posso ser uma boa profissional e posso ser mãe também. Então, eu criei a empresa para isso, trouxe para dentro da empresa todos os valores e experiências que eu queria que as pessoas vivessem dentro da minha empresa. E por isso foi aprender muito sobre liderança. E aqui eu faço um adendo que eu aprendi muito de liderança com essa aqui, com a Cíntia Lima. O primeiro curso que eu fiz foi com você, porque antes eu só entendia de jornalismo e marketing, né? Então, fui atrás de aprender gestão para que dentro da minha empresa as pessoas de fato fossem felizes fazendo comunicação, fazendo marketing, né? Então, eu comecei essa história tentando mudar o rumo da minha vida e eu fico muito feliz que ao longo desses 9 anos, não só eu mudei a minha vida, como de todas as pessoas que já passaram pela Muran. Uau, Luiz, conta aí um pouquinho da sua história. O que é esse gancho que você considera? Eu sou de Santa Catarina, estou em Manaus desde 97, desenvolvi aqui o final aqui do ensino médio, me formei em educação física, fiquei na educação física por 7 anos e abandonei a educação física em 2012 para buscar um sonho, que é o desenvolvimento de empresas através do marketing digital, aumentar faturamento. Isso que a gente tem muito tesão em desenvolver, da mesma forma que eu acho que você vê isso acontecendo com as pessoas que tu vai conversando, né? Uhum. Ver aquele aflorar daquelas pessoas, a gente tem isso com as empresas. Uhum. Uma outra característica assim que muitas pessoas me reconhecem é que eu sou apaixonado pela Amazônia. Extremamente apaixonado pela Amazônia. Eu vejo a Amazônia como um grande potencial que poucas pessoas veem. A Amazônia como um todo, não só Manaus em si, mas a Amazônia como um todo, eu brinco que tudo que se planta aqui se colhe. Então, basta trabalhar um pouco mais, que tem um potencial gigante aqui, essa nossa região toda. Muito legal. Deixa eu juntar as duas histórias aí. Eu vou pegar da Jamile e você comenta essa. A Jamile fala sobre empreender ou iniciar a empreender por uma necessidade, né? O que é a realidade de muitos empreendedores, inclusive na nossa região, sim, falando da nossa Amazônia, que é uma região onde planta tudo dá, né? Exatamente. Você, na sua especialidade, qual seria essa dica de ouro, né? Para quem começa a empreender por essa necessidade, né, ou por paixão por determinada área, mas ainda não está atento a esse profissionalismo, principalmente nesse olhar digital. Qual é o seu olhar para essas pessoas? Assim, me conta. Eu olharia menos para o digital. O que seria o digital, eu olharia como empreendedor.
Normalmente a gente começa como um empresário, né? Então, eu faço a contabilidade, faço o RH, faço as vendas, faço o marketing. Uhum. Tu tem que, ao máximo, o mais rápido possível, aumentar faturamento. Aumentando o faturamento, que não seja para pagar suas contas, mas aumentando o faturamento para ter pessoas. Tendo pessoas, tu escala o faturamento muito mais rápido. Então, a dica maior aqui seja o empresário o mínimo de tempo possível, contrate mais pessoas, aumentando o faturamento. Quanto mais aumentar faturamento, mais você vai impactar outras famílias, porque a gente contrata uma pessoa, vem a família toda. Sim. É isso. Uhum. O que você escuta dessa conversa? Me conta. Na verdade, a minha vida foi isso, né? Entender que eu tinha que ser, por o menor tempo possível, só a Jamile. Tanto que em 2 meses de empresa já fiz a primeira contratação, porque eu entendi assim, para escalar tem que ter gente, né? Então, 2 coisas que eu priorizei: contratar bons profissionais e aprender gestão. Porque qual é o lance de quando a gente empreende? Empreender é diferente de empresariar, né? Você pode ter boa ideia, uma boa ideia de serviço, uma boa ideia de produto, mas quando chega a hora de você botar na prática, que você sabe que você vai ter que entender de contabilidade, gerir essas pessoas que vão trabalhar para você, saber negociar, ter network, 300 coisas que são envolvidas, você percebe, meu Deus, eu só sei fazer comunicação. E é só naquele momento, entendeu? Então você precisa ir atrás daquilo que você não tem. E ser um líder capaz de admitir, poxa, eu não sei. Vou atrás logo descobrir como é que faz. E não ficar esperando, não, eu tenho um feeling. Não, meu amigo. Tu vai crescer até aqui. Mas tu só vai explodir quando você, de fato, entender que você precisa ser um empresário, entender de gestão. E o marketing ele é importante, óbvio, mas ele não é tudo. Tem gente que acha que vai contratar uma rede social, não prepara para se receber o cliente, não tem um produto que é muito bom, quer que o marketing... Nem marketing, eu digo só umas postagens no Instagram resolvam tudo. E não é assim que a gente empreende no dia a dia. Quando você fala dessa, porque aí eu vou trazer tudo para nossa sardinha, né? Da liderança em si. Na teoria eu entendo, mas ainda há muitas pessoas que estão empreendendo, mas ainda fica ali segurando, né? Nossa, não, mas eu é que faço bem isso aqui. Eu que gosto, não sei o que vocês olham no dia a dia, mas eu enxergo muito isso, né? Essa dificuldade de olhar essa profissionalização, esse caminho, né, de profissionalização e permitir que os líderes liderem efetivamente, né? Ou seja, eu tenha esse papel do empresário, né? Vocês percebem isso ou é só por onde eu ando andando? Existe uma tendência quando a pessoa é um empresário, que a tendência dela é ser centralizadora. Sim. Porque é natural, porque o business core, né, o modelo de negócio está atrelado ao que ela acredita. Tanto ela começou a fazer isso. Vamos trazer para uma realidade. Sei fazer brigadeiro. Então, eu sei fazer o brigadeiro, eu sei que a temperatura da minha mão influencia. Ok, beleza. Mas aí vem uma outra pessoa que tu ensina a fazer a bolinha e ela faz diferente. Ela vai fazer diferente. Porque ela não é igual a você. E tudo bem, pô. E tudo bem. O grande desafio aqui é a gente tentar, ao máximo, descentralizar, porque a gente tem que focar em outras coisas mais importantes, que é fazer a empresa crescer. Quanto mais a gente focar em fazer a empresa crescer, mais a gente vai ter que entender que, depois da contratação, eu tenho uma sequência. E essa sequência que a gente fala é PPT. Pessoas, processos, tecnologia. Então, eu contrato pessoas para depois organizar. É a inversão do que está na bandeira do Brasil. Eu progrido para depois organizar. Não organizo para depois progredir. Porque normalmente quando eu tenho pessoas, empresários que organizam muito, é aquele cara que nunca vai estar pronto, porque não está perfeito o suficiente para lançar. Então, essa sequência é importante. Esse PPT é extremamente importante para o entendimento de
quais são os próximos passos. Você encontra também muito isso nas lideranças, essa questão da autocrítica é tão intensa consigo e com os outros, essa busca da perfeição que trava? Eu vejo isso, na verdade, no meu atendimento do dia a dia. Dentro da empresa, eu acabo lidando direto com as pessoas que são tomadores de decisões. Então, um exemplo muito prático e rasteiro, dia a dia, vou gravar com você aqui. A pessoa, ela acha que ela vai abrir a boca e ela não vai errar uma palavra ou fazer um né, entendeu? Sim. Ela já acha que não, cancela tudo. E imagina o retrabalho que é fazer isso, porque ela se julga muito. Por mais que a gente oriente, olha, treinando no espelho, exercícios de dicção e etc e tal. O olhar dela é sobre isso. Ela às vezes se prende a coisas tão miúdas. E não só na hora de gravar, mas na hora de gerir. Você se prende que teu funcionário por uma atitude tão miúda e às vezes coisas que são muito mais relevantes, que necessitam nesse momento da sua atenção, estão de lado. Por quê? Porque você quer esse nível de perfeição que ninguém vai alcançar, né? E na liderança, acho que todo mundo é assim. Eu não posso dizer que eu nunca agi desse jeito. Como líder, já falhei assim. Eu me vigio para não falhar. Por quê? Porque eu sei que o meu funcionário, ele não vai ser uma cópia de mim. Eu vou ensinar o que eu posso para ele, eu vou estabelecer o meu protocolo de procedimentos que ele tem que seguir, mas uma coisinha ou outra ele vai fazer do jeito dele, né? O importante é o resultado final. Mas às vezes tem o ego, né? Estando essa base pronta, né? Deixa eu falar das especialidades, né? Estando essa base pronta, o que de marketing fazer? Né? Ou o que de comunicação fazer? Me conta aí um pouco disso. Assim, eu acho que é importante separar aqui o que é marketing e o que é comunicação, né? Marketing, ele é focado numa parte estratégica, olhando muito mais para indicadores, e esses indicadores normalmente são indicadores que geram resultado financeiro. Não quer dizer que o marketing vende, mas o marketing ele está comprometido com um aumento de faturamento. A comunicação ela é um braço da forma como eu vou alcançar esse resultado. Então, se a gente imaginar, por exemplo, o marketing chega e fala o seguinte, que é isso que está acontecendo hoje. O marketing hoje fala o seguinte: há um ano atrás a gente tinha 800 mil pessoas no TikTok em Manaus. A partir de agora, a partir desse mês, a gente ultrapassou 1.600.000 pessoas. Só que dessas 1.600.000 pessoas, eu tenho mais de 47% sendo acima de 35 anos. Tu tem noção que são mais de 600.000 pessoas com um poder aquisitivo, com idade de tomada de decisão, que estão numa ferramenta que normalmente a gente não está em outras? Ok. Se o marketing dita, baseado em indicadores, que essa é uma tendência, aí eu venho para a comunicação e digo, galera, preciso fazer vídeos. Como vai fazer os vídeos? Aí vem as empresas de comunicação, aí vem os videomakers, aí vem os roteiristas, aí começa a abrir um monte de outras formas, mas sempre com um só foco. Eu preciso aumentar o meu faturamento ou, enfim, remodelar o que for. E aí, normalmente, eu sou questionado sobre, mas e fazer branding? Cara, no final, se o ponteiro do faturamento não mexer, todo o investimento de brand ou o que for vai ser pausado, porque o que mexe o ponteiro dentro de uma empresa é faturamento. E isso eu estou falando de uma engrenagem isolada aqui de marketing, né? Sim. Mas é engrenagem como uma empresa toda, como mesmo tu falou, que antes de sair de casa, chamando um monte de gente para vir para casa, né? Cara, tu tem que, no mínimo, arrumar a casa para receber visita. Mais ou menos isso. Ótimo. Eu posso fazer, minha pergunta é ignorante mesmo, né? Eu posso fazer uma sequência, se fosse marketing, eu comunico, mas se eu também não tenho uma equipe de vendas, uma equipe comercial, ou esse atendimento que faça diferença, o objetivo que eu preciso gerar
caixa, isso não acontece? É bem essa engrenagem? O que eu esqueço aqui, porque a pessoa que está nos assistindo, ele quer um roteiro, né? Ele quer um passo a passo. Qual seria esse passo a passo? Eu penso a estratégia, né? Eu comunico essa estratégia, eu garanto que alguém vai atender, que alguém vai, de alguma forma, né, gerar essa relação para que então o meu produto, o meu serviço seja alcançado. Me conta esse roteiro. Se me permite, deixa eu... eu sou ignorante aqui, gente, anota aí agora isso aí. A gente tem uma tese, que essa tese, ela envolve a empresa como um todo. Normalmente o marketing se considera a última bolacha do pacote dentro da empresa. Eu odeio isso. Então, qual que é a tese que a gente defende? Tudo começa com o estoque. É o estoque que vai definir a estratégia do marketing. Então, se eu tenho um estoque dentro de uma loja, ou de um restaurante, ou de um psicólogo, ou de um médico, eu tenho estoque. Esse estoque ele pode ser coisas ou tempo. Uhum. Então, se eu sou um dentista, eu vendo tempo. Eu tenho faixas de tempo que eu tenho que vender. Então, digamos que eu tenho uma ociosidade de segundas-feiras de manhã. Eu tenho que aumentar o faturamento, a ocupação das segundas-feiras de manhã. Qual é a estratégia? Baseada no estoque. Então, é o estoque que vai definir o que está parado, o que está vendendo muito, qual é a tendência de mercado. Beleza. Em cima do estoque, essa informação passa para o marketing. O marketing ele vai dizer, o objetivo dele, o KPI dele de análise é só um: trazer gente qualificada ou para dentro da empresa ou para dentro de um site, um e-commerce, ou um WhatsApp, um direct, o que for. Mas quem vende é o time de vendas. O time de vendas eles têm que saber vender. E aí começa o erro. Que é aí que eu quero que é o gargalo, né? Que é essa venda, esse atendimento ao cliente, né? A experiência do cliente, e você é super gabaritada para falar sobre isso. Chegou no gargalo, o que a gente faz? Porque aí fez uma excelente, avaliou o estoque, fez uma excelente estratégia, colocou na rua, né? Vamos comunicar isso. Tá trazendo gente. Tá trazendo gente, mas chega na equipe de atendimento ou venda, sei lá o nome que a gente dá, né? O especialista, o consultor, enfim. E aí, Jamile? E aí, às vezes, é onde morre a venda, na verdade, né? O que eu percebo quando eu passo pelo meu cliente? Dentro da minha empresa, nós somos especialistas em criar conteúdo. Mas acaba que o meu relacionamento com o cliente, eu preciso que ele esteja organizado. Às vezes ele chega, ele nem viu o estoque, não sabe nem que produto ele quer anunciar. Ele acha que eu vou decidir por ele. Então, olha a importância de você tomar posse, entender e conhecer a sua empresa e não terceirizar essa responsabilidade. E aí, quando a gente consegue finalmente trazer o lead para ele não tem uma equipe pronta para atender. E digamos que você preste serviço, né? Fechar curso, fechar treinamento, por exemplo. Às vezes a pessoa não conhece o próprio treinamento que está vendendo. Eu costumo muito dizer assim, olha, a gente tem que entender o que a pessoa quer para personalizar a venda. Então, por exemplo, se eu sei, por exemplo, que fulano é um dentista e eu estou fazendo um curso de secretário, né? Então, assim, eu tenho que falar das dores que vão mexer para fazer ele fechar. Olha, tu tem que comprar para tua secretária, porque assim, a tua secretária virou só uma agenda humana. E ela, na verdade, é o teu front, ela precisa vender. É ela que entra em contato, o primeiro passo do paciente é entrar em contato com ela. Se ela só for dizer tem horário disponível e não tem, e não está preparada para vender o teu produto, e inclusive vender tudo que flutua dentro daquele pedido principal dela, ela acabou aí o teu processo. Acabou a oportunidade de fidelizar, de aumentar o faturamento daquele atendimento. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente acha que vou trazer o lead e se ele não fechou, a culpa é por causa da rede social. Meu amigo, equipe de venda é coração. E a gente não prepara, muitas vezes, a nossa equipe de venda, né? Eu sei que não tem uma fórmula, né? Um segredo de ouro, porque as empresas são diferentes, né? Enfim, mas teria 3 passos, 3 estratégias, né? 3 formas, 3 pontos que eu não posso pecar. Tem alguma coisa assim para ajudar quem está em casa? Tá bom, eu percebo que realmente dentro dessa estrutura, minha área de vendas é a que eu tenho, ou de atendimento é a que eu tenho mais dificuldade. Assim como a gente falou do PPT, assim como a gente falou dessa estratégia estoque, marketing, comunicação, para vendas, tem algo assim ou para atendimento?
Um detalhe que eu acho que é importante é, mesmo que tenha negócios diferentes, existe padrão em tudo. A natureza é maravilhosa porque existe padrão. E dentro das empresas existe já alguns vários estudos baseados em padrão do que as empresas deveriam ir. E esse padrão, ele já tem nome, que é a transformação digital. Transformação digital não é sobre ter site, não é sobre ter WhatsApp, Instagram, TikTok, não é sobre isso. Transformação digital está associado a eu colocar tecnologia para gerar números. Segura essa, então. Transformação digital é o que a gente vai falar. Assiste aí, escuta aí os nossos patrocinadores, que eu sei que agora essa deixa ficou importante para você. Na volta, transformação digital. É só um minuto. Profissional da área de manutenção industrial. Está sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Maravilha, nem vou fazer muito suspense. Transformação digital, conta aí. Então, transformação digital não se passa por pensar em redes sociais ou, enfim, tudo isso associado às tecnologias palpáveis. Se está associado a eu olhar para os processos dentro da minha empresa, colocando tecnologia nele e criando indicadores. Vou dar um exemplo muito simples. Folha de ponto. Lembra que tu chegava antigamente, pegava o papelzinho, plec, ok. Hoje tu não precisa mais nem da digital. Hoje com o teu celular tu consegue, pela geolocalização, a hora da entrada e a hora da saída. Com isso eu tenho uma tecnologia reduzindo pessoas que faziam anotação para fazer o ponto, né? Para fechar o ponto do mês, hoje com apertar de botão. Ok. Dentro das empresas, o que eu posso fazer isso? Por que eu estou falando sobre transformação digital associado como uma tendência de mercado gerando números? Porque desde dezembro de 2022 as coisas mudaram completamente. Tu imagina, Cíntia, Emílio, o que aconteceu em dezembro de 2022? Dezembro de 2022? Exatamente. Tem 1 ano e 4 meses. Tem ideia agora. Não sei qual é a tua perspectiva, não tenho ideia. Tu vai entender a perspectiva. Da mesma forma que o lançamento do iPhone foi transformador para a mudança completa do mundo como um todo, o ChatGPT... Ai, meu melhor amigo! Meu melhor amigo. O ChatGPT... Eu estava pronta para fazer a pergunta de IA, mas continua. Não, o ChatGPT, ele é tão importante quanto o lançamento da internet, quanto o lançamento do iPhone, ele vai ser transformador. Então... Hoje, se eu não tiver empresas que estão olhando para isso tudo que está acontecendo muito rápido, cara, tem 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio. Vai fazer 1 ano e meio. Que as coisas mudaram completamente. E aí eu ainda tô considerando o meu atendente, o meu garçom, como tirador de pedido. Sério mesmo? Que é aquele cara, quanto é o pedido? Tudo bem. Conta tá aqui. O cara não vai me oferecer nenhum café no final, nenhuma sobremesa, nenhuma entrada.
A gente está falando sobre ChatGPT, só que a gente está na fase analógica das empresas. Tu entende? Sim. A oportunidade. Eu vejo uma puta oportunidade aqui de quem olhar e despertar para isso vai ganhar muito dinheiro, pô. Vai ganhar muito dinheiro, pô. Sim. Porque ninguém tá vendo isso. Ninguém está vendo isso. Você fala pelo tempo, né? Tem pessoas que ainda nem tiveram a curiosidade De baixar pelo menos o aplicativo. De baixar o assim. aplicativo, deixa eu ver como que é esse trocinho, né? E pior que isso, né? Às vezes a pessoa tem medo mesmo, tem receio, e é uma realidade. Eu ia fazer essa pergunta lá atrás, não queria antecipar, mas hoje IA é uma oportunidade, né? Mas ainda é percebida com um certo distanciamento, né? E o ChatGPT é um ponto, né? Mas hoje a gente tem aí um leque de opções. Como você tem percebido aí junto aos seus clientes, aos líderes que você atende, como que eles olham a tecnologia? Na verdade, assim, eu vejo muito por gerações, né? Quanto mais gerações mais antigas que eu tenho que lidar, às vezes, literalmente, eu paro com o meu celular, e aí quem está a importância do relacionamento com o cliente, né? Se eu vejo que determinadas tecnologias eu posso apresentar para o meu cliente, para que ele insira no processo dele e facilite não só o meu trabalho, mas o trabalho dele, quantas vezes eu já não sentei do lado e disse assim, não, eu vou te ensinar a mexer. E depois que ele percebe, ele implementa e é uma coisa, entendeu? E isso é interessante, a gente desmistificar. E eu boto muito isso como uma missão minha. Eu preciso apresentar para eles, porque a filha não vai ter paciência para ensinar a mãe. Isso é verdade. Só que muitas empresas, elas também não têm essa paciência de ter esse relacionamento com o cliente. Eu já vi situações de ter empresas que tiram até sarro do cliente por não conhecer. E aí? Se tu for me perguntar qualquer coisa sobre contabilidade, eu tenho que entender, se quiser me tapear, me tapeia. Não me tapei. Tá? Eu tenho uma empresa agora que cuida. Mas assim, eu também não sou expert e necessito que alguém sente para me ajudar. Então eu tento fazer muito isso ativamente. Mas a IA é uma oportunidade. O que a gente tem que parar de fazer é achar que venda é oportunidade só, que vai chegar e aí deu. Eu sempre digo, eu vivo em constante estado de venda. Eu vendo na primeira oportunidade que me aparece. Às vezes eu vendo no encontro no shopping. Surgiu a oportunidade, estou vendendo, entendeu? E é isso que a gente precisa começar a entender, que a nossa venda ela tem que ser ativa. Vamos pegar o exemplo do Luiz. O garçom que só tira pedido. Eu tenho que sentar ali e o garçom ele tem que dizer para mim que tem, por exemplo, rodízio, mas eu que ele tem um menu à la carte. Tudo que tem de opção. E aí, dependendo do gosto que eu tiver, por exemplo, escolhe peixe. Aí ele vai me indicar a melhor bebida que casa com peixe. Ele aproveita e diz que na sobremesa eu tenho um pudim, um mousse de limão. Um limãozinho é bom para quebrar a acidez do peixe. Você entende que tem toda uma narrativa para vender? Porque se essa narrativa fizer sentido para o cliente, a gente vai comprando que a gente nem sente. Entendeu? Terminou, tá cheio de compra. E como que vocês lidam com a pessoa? Porque eu entendo tudo isso, tenho certeza que quem está nos escutando, nos vendo, entende tudo isso, mas ser humano é um desafio, né? Ou seja, eu dizer para o garçom mais isso, né? Eu falar para aquele assistente, para aquele analista. Hoje, uma das grandes dificuldades nem é só sobre a estratégia, né? Ou seja, como que eu faço essa estratégia realmente acontecer no dia a dia da minha cultura, porque a cultura e o comportamento das pessoas come a estratégia no café da manhã, alguém falava isso, depois eu vou pesquisar, a gente faz essa referência dessa frase, né? Como que vocês lidam com as pessoas? Fazer isso acontecer na realidade. E a gente falava, agora você falava, Jamile, das gerações. O que eu mais escuto agora das lideranças é, Cíntia, como que eu lido? Como que eu lido com a geração Z e ao mesmo tempo eu lido com a geração X e tá tudo misturado e jogo tecnologia e, enfim, qual é o caminho para isso? Assim, porque tem um grande desafio das pessoas, porque é bonito de escutar, mas na prática a gente vai passar por um ser humano que faz. Exato. Tem uma tendência aqui de botar mais tecnologia para substituir o humano, então tem a série, foi série? Filme, não lembro. A série do criador do Uber é sensacional. Sim. Que ele chega lá e ele pega e fala no momento lá, falando assim, não aguento mais
quero carro autônomo porque essa galera quer sindicato, sabe? Então, é uma tendência disso. Mas vamos falar sobre pessoas. O erro do empreendedor é que ele fala, ele decide lá em cima, mas não comunica para baixo. Como ele não comunica para baixo, ele não muda ou não cria processos para saber o que cobrar. A gente está cobrando, os empreendedores, os empresários estão cobrando das suas equipes, coisa que nem a equipe sabia o que tinha que ser cobrado. Sério, é isso que eu tenho que fazer? Tá bom, eu faço. Então, primeiro, escrever processos. Precisa ter de processo. Precisa. ISO 9001 tá aí para isso, desenvolva dentro da sua empresa. Segunda coisa, treino e educação constante. Infelizmente, nós estamos num país que a base educacional ela não é favorável para isso, que a gente tem que pegar na mão e muitas vezes ensinar a diferença de mas para mais em um atendimento de WhatsApp. Então, olha só qual que é a dificuldade hoje. Hoje eu tenho pelo menos 5 vagas em empresas diferentes, em clientes diferentes, que eu falei, a única exigência que é exclusão de entrada dentro desse cargo de venda de WhatsApp, é saber falar inglês português ok. Não é nem o inglês, o português aprimorado, mas, cara, no mínimo, para falar de alto valor agregado num cliente, eu tenho que falar português certo, pô. Isso não está acontecendo, então vamos treinar, treinamento constante. E aí, normalmente, o que acontece é o empresário pega e fala, vou treinar para a pessoa sair da empresa, bem-vindo. Esse é o papel do empresário. Pior é ela ficar, eu digo para eles. Vai treinar para ela fazer bem, porque o pior é você não treinar e essa pessoa falar um problema do seu atendimento. Né? Exatamente, a gente está querendo colocar ChatGPT numa pessoa que ainda não sabe falar português. Então, assim, é importante a gente saber qual é o primeiro passo. E principalmente, qual é o próximo? Então, como eu sempre falo, PPT para mim é insubstituível. Eu tenho pessoas, boto processos, depois tecnologia. Nunca tecnologia e vou atrás de pessoas. Sim. Senão vai furar a sequência lógica disso. Então, venda, eu gosto muito de falar, para questão de vendedor, a contratação de vendedor é o cara que tem BO na vida dele. Ou é uma pensão, ou é um agiota. Gente, todo mundo que tem BO manda o currículo. Sabe, porque esse cara, ele tá com uma vontade de vencer na vida. Ele diz assim, eu não quero mais essa situação que eu tenho atual e eu quero vencer na vida. Esse cara, ele vai doar o sangue todo pela causa. Se é para estudar, se é para desenvolver, ele quer uma oportunidade. Pô, deve ser sensacional quando a gente ouve a pessoa que fala bem assim, da sua mão, Cíntia. Ela fala assim, só me dá uma oportunidade. Cara, me dá uma oportunidade. Essa pessoa, pensando no chá, lembra no chá? Sim. Cara, essa pessoa tem uma atitude lá em cima. Conhecimento, habilidade não é treinável. Sim. Ótimo. Nós falávamos nos bastidores, antes de você chegar, Luiz, exatamente essa questão das gerações, né? Aí a Jamile saiu e tem o do som ali nosso, ele é dessa geração Z. Aí ele tava só escutando a conversa. Eu fui lá com ele. E aí, fulano, o que você achou dessa história? E tu sabe que ele falou exatamente o que você falou? E ele é dessa geração. Ele disse assim, Cíntia, sabe o que acontece? É que as pessoas, parece que elas não têm necessidade. E quando ela não tem necessidade, ela usou essas palavras, por isso que eu estou trazendo ao ar aqui. Quando a pessoa não tem necessidade, parece que ela não dá mais valor, não dá tanto valor, né? Claro que ele usou a forma dela e como que testifica, né, pela voz da pessoa que está neste lugar as suas palavras, isso é incrível. E Jamile, vamos falar disso das gerações. Você que lida com as mais diversas, a sua equipe é uma geração muito nova, eu não sei qual é a sua, é muito nova. Como que você lida com esses perrengues do dia a dia dessa geração? Eu chamo até de meus meninos, né? Apesar, olha, gente, eu sou nova, tá bom? Mas eles são mais novos. Mas é o que a gente estava falando. Vai muito também de perfil, né? Eu não me atrelo mais a currículo. Por quê? Porque das pessoas que trabalham para mim, que eu simplesmente
Adoro, amo o trabalho, tem uma entrega incrível. Foi um design que a primeira vez que ele fez a primeira peça dele pra mim, ele passou o dia inteiro pra fazer um post e ficou horrível. O Will, essa é pra ti, eu sei quem é. Você sabe que eu te amo. O Will, essa é pra você. E aí eu olhei assim e eu falei bem assim, pela madrugada do Senhor, que farei? Aí eu falei, não, beleza, vou pegar todo aquele negócio daquele discurso lá de liderança, agora que eu vou botar em prática. Feedback. Aí, feedback. Dei um feedback pra ele. Pá. Amanhã, quando você chegar, você trabalha neste feedback. E aí ele já foi mais rápido no segundo dia. Teve uma coisa que eu pedi pra ele fazer que ele não sabia. Então ele foi atrás de entender. E quando ele me entregou, a melhora foi da água pro vinho. Aí eu falei, tem um potencial aí. Porque assim, ele começou perdido, talvez tenha até sido erro meu. Não posso ter dado um briefing tão correto. Mas a partir do feedback ele já mudou e já pontuou ali melhorias. Eu falei, perfil bom. E aí eu fui desenvolvendo. E ele mesmo se desenvolveu, porque ele é uma pessoa que ele buscou os cursos, entendeu? Que reforçam o chá, né? Ou Exatamente. seja, eu costumo falar, depois você escreve aí, né? Se a gente quer buscar essa efetividade, essa eficiência, antes do conhecimento e habilidade, ache alguém que tem atitude. Exato. Né? Escreve perfeito. acha aí, tá? Escreve acha, é isso, porque às vezes a gente quer encontrar essa efetividade, às vezes massacra tanto a busca do conhecimento e da habilidade, mas o que vem primeiro é a atitude. É a atitude. Né? É a atitude. É o querer, entendeu? E assim, ele é diferente de mim. Eu sou expansiva, eu falo pá. O Will fala calma, assim. E a gente tem essa nossa consciência de que quem é assim parece que é meio devagar, né? Mas não, é ele que fala desse jeitinho calminho, mas um homem é uma bala. E se desenvolveu e é um profissional excelente. Mas é perfil. Então eu fui percebendo aí, beleza, eu tenho que procurar gente nesse perfil, mesmo que seja dessa geração dos novinhos, entendeu? Jamile, mas hoje tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Me desculpem generalizar, mas eu acho que é porque faz legal colocar na mesa. De receber feedback, não aceita crítica, lida pouco com a frustração, né? Ou seja, diante do erro já desanima, já desmotiva. Então, como liderança, fazer vencer esses obstáculos também é um desafio no dia a dia, né? Não sei como que você tem visto isso. Só uma dúvida, tu acha que essa geração, ela tá sofrendo mais por isso? Não, eu não acho. Eu acho que é generalizado. Ok, e é importante salientar isso, porque senão a gente começa a olhar pra geração e acha que essa geração toda tá perdida. Ela não tá perdida. Eu acho que é generalizado. Acho que, de modo geral, as pessoas têm dificuldade. Mais uma vez, eu estou generalizando, né? Há exceções. Mas de lidar com erro, de lidar com frustração, de receber feedback, de receber crítica, né? Ou seja, parece que tem que estar sempre, você é ótimo, você é sensacional, né? Um grande desafio meu é que, eu acho que nós três aqui já passamos por isso. Quando a gente era lá com os 18 anos, a gente olhava pra a galera lá com 35, 40 e tinha comportamentos que não condiziam com o que a gente fazia, sabe? E provavelmente aquelas pessoas falavam sobre a nossa geração dizendo assim, não, tá ruim e tudo mais, enfim. Um ponto aqui que é importante existe uma tendência dessa geração que não quer ser que nem a gente. Perfeito. E eu acho ótimo. Perfeito. Só que o que ela tá falando? Eu não quero ter esse trabalho todo, eu não quero trabalhar minha vida toda para isso, eu quero aproveitar a vida. Aí tu olha para isso e tu diz, calma aí, eu não sou assim, então essa pessoa tá longe de mim, mas eu tô perdendo uma oportunidade de um talento. Muitas vezes a gente tem que olhar para o que tá acontecendo nessa nova geração como um espelho para a gente autocriticar o que a gente está fazendo, se remodelar para a gente pensar em novos hábitos. Vou dar um exemplo aqui. Sabe o que é BTS? Desculpa, foi mais rápido. Eu sei. Não sei. Sabe o que é BTS? Não sei. Sério mesmo? Não sei, sério mesmo. Sabe o que é dorama? Não sei. Sério, não sabe não? Não sei. Cíntia? Não, claro que eu sei que é dorama. E BTS? BTS não. Ok. A gente começa a olhar para esse comportamento e vamos acrescentar mais algumas coisas orientais do nosso dia a dia? Shein, AliExpress, Sim.
Shopee e o que está viciando todo mundo, TikTok. Tu olha para tudo isso e tu diz, será que eu não deveria parar de olhar para os Estados Unidos e começar a olhar para a China? Porque essa garotada já está fazendo isso. Olha a Liberdade em São Paulo. Sim. A Liberdade em São Paulo é só gurizada. Coisa que a gente fazia... Eu quando eu era adolescente... Foi otaku, né? Não, fui emo. Ah, eu fui otaku. Sabe? E nós modificamos a sociedade, pô. Sim. Sim. Entende? Da mesma forma que aconteceu com o movimento punk rock, da mesma forma que aconteceu com o movimento rock, tá mudando, pô. E aí, o meu maior medo é eu ser aquele velho inflexível, sabe? Velho, chato, inflexível. No meu tempo, é assim, então tem que ser assim pro resto da vida. Cara, a gente precisa mudar, pô. As coisas estão mudando tão aceleradas que a gente tem que olhar para essa gurizada de 25 até 17 anos, que se a gente não modificar esse olhar, a gente já era, pô. Agora, essa garotada, com mais 2, 3 anos, vai ocupar cargo de liderança. E vai mudar o game Pois todo. Eu também faço essa mesma reflexão, né? A gente falava disso agora há pouco, ou seja, eu acho que tem um aprendizado para este mundo que eles chegam, né? E tem do mundo onde eles chegam para com eles, né? Eu acho que é exatamente esse caminho. Mas eu dei um passo que é atrás, ou seja, de modo geral, como eu, você, os líderes no dia a dia, com essa diversidade, como que a gente lida com esse comportamento? Aceitando que as coisas estão mudando. Não, o comportamento é específico. Com esse comportamento da frustração, do erro, eu não lido bem com o feedback negativo. Por isso que eu dei um passo atrás, né? Ou seja, porque aí independe da geração. Eu sei, mas é aceitando que as coisas estão mudando. Sabe por quê? Porque não basta mais ter conhecimento e habilidade técnica. Eu tenho que ir, a empresa tem que ir para uma profundidade muito maior como inteligência emocional, que as empresas não estão fazendo isso. O trabalho de relações, na verdade, porque assim, eu sei que dentro do meu trabalho, não só com o meu funcionário, mas com o meu cliente, acho que 80% do meu tempo é me relacionando para que os meninos entre si consigam produzir. Se sofrer algum ruído, eu tenho que gerenciar. Ao mesmo tempo, a comunicação dos meninos com o cliente e do cliente em si. E tem cliente que me faz ver a comunicação dele lá dentro da empresa dele, que ele está perdido, Então, às vezes, eu viro um geral confessionário, amigo. Então, assim, eu me sinto lisonjeada porque eu imagino que eles veem em mim uma referência de alguém que entende, por isso pede conselho. Mas eu entendo que é o seguinte, ó, alguns ponteiros, assim, barreiras que eu encontrei na nova geração em situações recentes. Não tenho problema com modificar a forma como eu ensino X e B, porque isso foi uma coisa que, para crescer, eu entendi que eu tenho que modificar minha comunicação independente de quem eu estou comunicando. Mas algumas coisas básicas de pessoas muito novas, assim, um exemplo rasteiro, mas que horário, por exemplo. Se eu marquei com o cliente 9 horas, eu preciso que a criatura esteja lá 9 horas, porque o cliente é uma pessoa ocupada. Ele acha que chegar 10 horas está tudo bem. Isso se ele me comunicar que ele chegou 10 horas, né? E aí, se eu digo, não só de me destemperar, digo, não, porque da próxima vez é necessário, vamos tentar assim, então? Então, se eu tentar decidir, eu ainda tento alternativas, né? Mas tem hora que tu percebe... Tem que ser ditador. Que tu tem que fazer, não, mano, calma aí. Peraí que eu também não sou palhaça, né? Eu sou bonita desse jeito, mas não sou palhaça. Eu até às vezes falo pro meu marido que eu acho que deve ter escrito aqui na minha testa, pode me enganar que eu caio em tudo. Porque eles sempre tentam, eles não conseguem, porque eu tenho essa carinha. Mas assim, às vezes tem que ser firme. E eu percebo isso, assim, essa falta de comprometimento talvez venha dessa não ter a necessidade, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho uma filha que tem que se alimentar, que tem que vestir roupa, e isso me move todos os dias, né? E antes mesmo de ter uma filha, eu tinha a necessidade de pagar os meus boletos. Algumas dessas novas gerações, eles já chegam com os boletos pagos, ou achando assim, boleto não é nada. Eu falei, não, até, né, tomar teu carro, uma coisa assim. Mas, assim, eu acho, assim, que apesar da gente aprender muito, a gente entender que está mudando, o que eu tenho tentado levar a ferro e fogo que eu aprendi, inclusive nos cursos, é entender e analisar os perfis para cada vaga. Tem perfil que simplesmente tu vai ser
didático. Tu vai desenhar, você vai gravar vídeo, você vai fazer 300 coisas para ensinar ele. E ele não vai sair dali. E aí eu já adotei um discurso. Talvez, não é que você seja... Eu já até sei quando eu vou dispensar, é esse discurso assim. Não é que você seja ruim, é que você não se encaixou aqui, comigo, dentro da minha rotina. Mas talvez você se desenvolva muito bem em outro canto. Mas para mim não serve. Para eu alcançar meu resultado, para eu entregar aquilo que eu prometo para o meu cliente, não serve. Então, apesar de eu ter que aceitar algumas coisas e modificar dentro da minha empresa para agregá-los, tem coisa também que eu não vou flexionar. E eu posso juntar, então, essas duas falas? Ou seja, eu tenho a adaptabilidade, eu olho o mundo, ele está mudando, e aí, independente de qual é a geração, onde eu aprendo ali com aquela pessoa, e se ela entra nesse círculo vicioso, né? Ou seja, eu não entrego. Também não dou feedback que eu não entrego, usando o seu exemplo, né? Mas também não gosto de ser cobrado, eu tenho que escalar aí uma consequência, né? E essas conversas difíceis também é um processo de aprendizado, né? Se adaptar com muito pesado. Adaptabilização e conseguir se adaptar. Gente, eu nem vi a hora passar, não sei vocês, né? Foi ótimo. Mas que conversa maravilhosa. Muito, muito obrigada. Sensacional. Amei, não é? Bom revê-lo com a sua energia, com a sua força, com o seu profissionalismo, né? Jamília, a gente está sempre muito próximas, né? A sua alegria, seu entusiasmo pelaquilo que faz muita diferença. Então, muito, muito obrigada. Que a gente tenha outras e outras e outras oportunidades da gente se encontrar. Queria que vocês se despedissem, falassem qual que é a mensagem que fica e dessem os seus contatos, né? Para que a gente possa aí, eu tenho certeza que as pessoas vão procurar. Perfeito. Olha, eu quero dizer para você que marketing é muito além do que só postar em rede social, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Primeiro, você precisa organizar a sua casa até para isso, né? Então, assim, se você hoje está pensando assim, preciso alavancar minhas vendas, eu preciso aumentar meu faturamento, às vezes a gente precisa voltar para o início. Olha, beleza, como está o meu negócio? Como está organizado o estoque ou o meu serviço? A minha casa de fato está organizada? Eu conheço o meu produto? O meu processo está bem estabelecido? Aí, quando você vê tudo isso, você começa a pensar em marketing e comunicação. E, claro, se você precisar, né, de criadores de conteúdo que vão te entregar dedicação e amor no que faz, é só procurar a Muran Comunicação. O Instagram vai aparecer aqui embaixo. Você também pode me seguir na minha rede social, @jangalvão. Eu quero agradecer, gostaria de só salientar que essa mudança para o Oriente está sendo muito rápida. Sim. Nós precisamos olhar muito mais para o que está acontecendo em China. A China vai conduzir a mudança da mesma forma que aconteceu em outros momentos. A China está modificando completamente o nosso estilo de vida através de TikTok, Shein, Shopee e AliExpress. Além disso, existe uma tendência também de mercado de comunicação baseada em micro-influenciadores que ninguém está vendo em Manaus e a gente vai lançar uma solução para isso. Além disso, já que a China está conduzindo essa mudança, o futuro não é mais fazer arte. Agências de marketing que estão focadas em vender post, já era. Em 2 anos, já era. Porque se o TikTok e o Reels é a tendência, para que eu vou fazer arte? É vídeo. Quanto mais tiver vídeos como cortes, como eu já sei quais são os meus cortes aqui de fala, eu venho pro podcast já sabendo os cortes. Sabendo quanto mais vídeos, e uma das estratégias de comunicação é podcast, melhor. Então, poder falar é melhor. Poder expressar é melhor. Mas, por favor, só faça uma coisa. Comece a fazer vídeos o quanto antes. Se você não está fazendo vídeo, você está pelo menos 5 anos atrasado. Porque não fazer vídeo é 2019. Na pandemia é fazer vídeo. E se você ainda não está fazendo vídeo em 2024, 5 anos atrasado. É isso. Show! Seu contato? Luiz Eduardo Leal em todas as redes sociais. Uau, gente, muito obrigada. E escuta também, tive uma ideia e foco na solução. Muito, muito obrigada. @ps.cintianina.